Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar da reconvenção, que tem aí no nosso CPC, no Código de Processo Civil e no edital do concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos para a letra de lei para você entender de vez o que é reconvenção. Então, na lei aí no CPC, o capítulo 7 fala da reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, eu vou explicar aqui o que é reconvenção. O autor, ele vai propor uma ação contra o réu. E o réu, junto ou não com a sua contestação, né? Porque no final a gente vai ver aí que independe da contestação, ele vai fazer um pedido de reconvenção. É como se fosse uma ação, o réu entrando com uma ação contra o autor. Porque o autor alegou, por exemplo, que ele foi prejudicado pelo réu e, nesse caso, o réu vai apresentar uma reconvenção dizendo que não, que quem foi prejudicado pelo autor foi o réu. Então, esse é o pedido de reconvenção. Por isso, o réu vai apresentar uma pretensão própria e tem que ser conexa com a ação principal, a ação que o autor apresentou. Ou então tem que ser conexo com o fundamento da defesa, tá? Isso é muito importante. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, e não é citado, tá? Ele só vai ser intimado e não vai ser pessoalmente, vai ser na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta à reconvenção, né, no prazo de 15 dias. Então, muita atenção, porque as questões, elas trocam isso, elas dizem que o autor será citado, mas não, o autor já está ciente da ação, porque foi ele mesmo que entrou com a ação, né? Só que ele vai ser intimado sobre a reconvenção e tem que ser na pessoa do seu advogado, porque é obrigatório ter o advogado. Então, por isso que vai ser intimado na pessoa do seu advogado e ele vai apresentar aí resposta a essa reconvenção no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, por mais que o autor vá lá e desista da ação, ou o autor tem na petição inicial do autor aí tem alguma coisa que seja extintiva do processo, o processo de reconvenção, ele vai continuar andando, ele não vai ser extinto, tá? Então, por quê? É uma ação do réu contra o autor, então ele não vai ser extinto, ele vai dar andamento e vai ter aí seu mérito julgado, a não ser que tenha algum problema também na petição de reconvenção, né? Parágrafo 3º. A reconvenção, ela pode ser proposta contra o autor e contra terceiro também, tá? E a reconvenção, ela pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Então, por mais que o autor ele apresentou uma ação contra João, por exemplo, vamos supor, o autor é Maria, a Maria apresentou uma ação contra o João, mas o João e o Pedro querem apresentar uma reconvenção contra a Maria. Então, pode ser o João e pode ser um terceiro apresentando a ação. E o mesmo caso, o João, ele pode apresentar contra a Maria, que é a autora, e também contra a Filomena, por exemplo, que seria uma segunda ou um terceiro aí também responsável pelo que o autor foi prejudicado. Então, tanto pode incluir terceiro na parte ativa, que é os autores, quanto incluir terceiro aí na parte passiva, que são os réus, tá? É isso que quer dizer tanto o parágrafo 3º quanto o 4º. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvite deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.
Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, isso daqui, o parágrafo 1º, o parágrafo 6º, o parágrafo 1º e o artigo 343 são os que mais caem nas questões, né? Então, independente dele apresentar contestação, nas questões diz, tem que apresentar simultaneamente ou é obrigado a apresentar a reconvenção junto com a contestação, não, é independente, tá? Ele pode não apresentar a contestação, mas apresentar a reconvenção. Ele pode apresentar a reconvenção e depois a contestação, desde que esteja aí dentro do prazo. Então, é independente, tá? E lembrando lá que o autor será intimado por seu advogado em 15 dias e também tem que ser uma pretensão própria conexa com a ação principal e com o fundamento da defesa. Muita atenção, porque essas são as 3 pegadinhas que mais caem em questões. Então, falando em questões, nós vamos aí para as questões, mas antes, deixa aí seu like se você conseguiu entender o que é reconvenção, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Então vamos aí para as questões para assimilar o conteúdo. Número 1. É de 2008 da Banca Vunesp. A reconvenção, letra A, deverá ser extinta na hipótese de desistência da ação? Não, nós vimos que nem na desistência e nem na extinção do autor, a reconvenção ela não será extinta, ela vai continuar a dar o seu andamento. Letra B, deverá ser extinta em hipótese de extinção da ação por qualquer causa? Não, também não, tá? Letra C, deverá ser extinta na hipótese de extinção por carência ou desistência da ação? Não, gente, a reconvenção ela não vai ser extinta, ela vai continuar o seu andamento. Letra D, poderá ter prosseguimento mesmo nas hipóteses de desistência ou extinção da ação? Correto, é o nosso gabarito. 2. O réu poderá oferecer um pedido contraposto ao do autor, chamado reconvenção. Letra A. Possível de ser proposto independentemente de oferecer contestação? Sim, a reconvenção ela pode ser proposta independentemente da contestação. Letra A é o nosso gabarito. Vamos ver as demais alternativas. B. Inviável em face de terceiro, mas apenas proposto contra o autor da ação? Não, nós vimos que pode ter terceiro tanto no polo ativo, que é os autores, quanto no polo passivo, que são os réus, tá? Letra C. Inadmissível em caso de litisconsórcio voluntário? Não, pode ter mais de um autor e mais de um réu, pode incluir aí terceiros também. Letra D, apresentado em peça própria ou no mesmo prazo da contestação? E aí a letra D, ela está incorreta por ser apresentado em peça própria. Não, ela pode ali ser apresentado junto com a contestação, não precisa ser em peça própria, tá? Letra E, sendo que a desistência da ação pelo autor leva à sua extinção? Não extingue a reconvenção pela desistência do autor do processo ou pela extinção da ação. A reconvenção ela vai continuar a ter andamento, independente dessas causas. 3. No procedimento comum, a via pela qual o réu pode manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa é letra A, exceção, ou letra B, reconvenção, e foi o que nós lemos aí no caput, né, no primeiro artigo da reconvenção. Letra C, querela nullitatis. A gente nem viu isso, né? Letra D, impugnação ao cumprimento da sentença? Não. E nem letra E também não há embargos, porque não há recurso. E o nosso gabarito é a letra B, reconvenção. Então ficamos aí 1D, 2A e 3B. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E para quem quiser, pode me mandar aí no direct mensagens no Instagram, @DianaLoucena, e até o próximo vídeo.